Ora então, sejam bem-vindos à segunda parte do Cacofonia, a nossa segunda hora, que agora com um convidado especialíssimo, ele que aceitou o nosso convite à última da hora. Grande convidado, por isso e por muito mais. E por isso e por muito mais, ele é Hugo van der Ding. Bem-vindo, Hugo. Mais conhecido, se calhar, pela criação da Criada Malcriada, não é? Pois. Diria eu, não sei. És conhecido por mais... Na rua. Quando te encontram na rua... Sim, infelizmente sou mais conhecido pela Criada Malcriada. Mas acho que já estou a deixar um bocadinho de... Eu tinha essa primeira pergunta. Estive a ver alguns vídeos teus e tu dizias que não gostaste muito deste de começar a dares a cara, não foi uma coisa que tu achaste muita graça. Às foi uma pedra na tua carreira. Foi, sim. Não, aquilo foi, eu era anónimo, comecei por ser anónimo não foi bem por timidez, mas foi porque não me apetecia. Porque aquilo foi um bocadinho a história, aquilo foi umas tiras, uns desenhos que eu fiz no Facebook e passado muito pouco tempo aquilo explodiu um bocado e tinha talvez umas semanas e ligaram-me do jornal I, acho eu, sim, primeiro, para fazer uma entrevista. Eu pensei, agora não vou pôr a minha cara, não vou arrastar a minha família toda pela lama, associando-me a estes se calhar também ofuscavas a personagem, não é? Não foi nada calculado, foi mesmo só isso. Sim, claro. Não me apetecia fazer isso. E depois fui anónimo durante um ano ou dois, e depois aquilo até funcionou, quando comecei o livro, aquilo depois percebi que era uma técnica de marketing que usava há muitos anos. Pois há aí umas personagens que ainda se mantêm... O Insónias em Carvão não mostra quem é. O Insónias em Carvão, quando criou a página, a foto de perfil da página é ele, supostamente. Era o próprio? Acho que sim, não tenho certeza, não conheço. Vocês têm uma sociedade de pessoas que, que não dão a cara. Sim, posso dizer quem ele é? Exato. Mas, e depois houve uma altura, passado um ano ou dois talvez, fui escrever uma peça e entrava com o Pedro Penin, que me convidou, do Teatro Praga, e pensei, bem, se vou ter o meu nome num cartaz com luzes na Broadway portuguesa, no Parque Meyer, não, foi no Teatro Rivoli, e pensei, então não faz sentido não começar a dar o nome. Foi quando juntaste as duas coisas. Sim, e foi bom. Porque assim as pessoas já podiam-me ligar para casa para me convidar. E tiveste reações das pessoas, tipo boas, más, das pessoas ficaram... Ia um homem disseram, recebi sério? Sim, tinha várias pessoas que me diziam que achavam que eu era uma mulher antes de me conhecer. Espero. Porque há sempre essa coisa dos locutores, não é? Os locutores veem a voz e pá, este gajo, como é que este gajo outra vez. Exato. Aquela desilusão. Mas, sim, não, algumas pessoas me mandaram mensagens a dizer, achei que eras uma mulher. Achavas que eu era uma mulher? E o que é que respondeste? Eu respondi que não, desculpa. Que não era uma mulher. Peço imensa desculpa. E tiveste muitas empregadas domésticas a seguirem o culto da criada malcriada? Sabes de algum caso, alguma história? Sim, há uma... Eu agora não me lembro de cor o nome, mas há uma associação que protege os direitos das empregadas domésticas. Que me contactou na altura, logo no princípio da página também, para eu fazer um desenho para elas usarem na página do Facebook. Claro que não fiz, que seria. O que é que elas pensam que são? Posso ser este. Não, mas fiz e foi muito divertido e foi giro perceber que tem tantas leituras. Podes fazer parte de uma revolução das empregadas domésticas. E pensámos fazer uma manifestação. Olha, a minha mãe ia adorar, ela é... Mas foi muito giro. E fiz com muito gosto e foi muito giro perceber isso, que ele tem impacto. Milhares de leituras. E a tua experiência no humor, entre aspas, começa aí nas tiras, ou tu já fazias coisas antes, a fazer teatro e como ator? Não, aquilo não foi uma tentativa de fazer nada profissional. Ou claro. São as palhaçadas que eu já faço com os meus amigos sempre. E foi até com uma brincadeira, dizer, vou fazer uma tira e houve um amigo que me disse, então faz uma página no Facebook, como quem diz, vai à merda. Sim, já não me chateias mais. Não foi um incentivo. E eu... Eu resolvi fazer a página do Facebook e depois o resto aconteceu. Pois, tu testas material com os teus amigos. É um grupo sempre restrito? Sim, é um grupo de... Ou mandas só aqueles que sabes que vão rir? Sim. Isso é um bom truque. Mais ou menos. Antes de ter a página da Criada, já tinha uma página no Facebook que se chamava Se Fosse um Amigo Vosso a Dizer Isto. Porque eu reparava no meu grupo de amigos, somos talvez no grupo mais alargado, uns 10, imaginem, que alguém dizia uma piada de merda e toda a gente se ria no grupo. E depois eu dizia uma piada ótima e eles ficavam, sim, que giro.
E então eu fiquei mesmo revoltado e costumava-lhes dizer: bem, se fosse um amigo vosso a dizer isto, vocês já estavam a rebelar. E ainda hoje acontece um bocadinho. Mas tipo, posts é que fazias nessa... Não era posts, ou seja, quando isso acontecia, depois chegava à página do Facebook e contava aos outros. Olha, o Manel, acontecia muito o Manel Moreira, sim. presidente do programa. Somos todos colegas. Sim, somos colegas, sim. E no canal Q. ele é o que se ri menos de todas as coisas que eu digo. Eu digo uma coisa e ele quase nunca se ri. E ele já me explicou que o processo é: eu estou sempre a competir não com as outras pessoas que dizem piadas, mas comigo próprio. Portanto, se a minha piada que eu disse não foi mais engraçada que a que eu tinha dito 5 minutos antes, é por culpa tua e não rir. por culpa... Sim, ele já explicou. Faz sentido. Pois sim, eu também tenho esse síndrome. Pronto. Não tive uma branca. Não é fácil. Mas não, Moreira também não pode dizer isto. Aliás, ele pode dizer isso porque se calhar passou muitos anos a ser gozado de uma aventura e... Não é? Sim, o Pedro de uma aventura, ele recebe todos os dias alguém na rua grita: olha o Pedro de uma aventura. E quando não é alguém na rua, sou eu próprio. Fazes questão de o relembrar. Sim, eu ligo-lhe quase todos os dias e quando ele atende o telefone eu digo: Pedro, e ele diz sim, e digo: de uma aventura, e ele diz sim, e depois digo também: Rui, e ele sim. Podias-lhe oferecer um beijo dos morangos, porque ele também é o Rui dos morangos. A sério? Sim, não é o pessoal. Que da temporada? Da primeira, acho eu. Epá, Eu não sei porque isso. não vivia. Não, depois nós acompanhámos. O que era da tua geração então? Era o Riscos? Na minha geração não havia televisão, sequer. O que é que tu vias então? Não, os riscos é assim, os riscos é da minha geração. São os PIDs. Sim. E os morangos com açúcar, acho que eu vivi fora de 2000 a 2005. Portanto, quando eu aterrei de volta no planeta Terra, havia uma data de coisas que o que é isto? O que é que está a acontecer? E os morangos com açúcar era uma delas. Mas já voltei, lembro-me de perceber que a TVI era a televisão mais vista. Quando eu me fui embora em 2000, ninguém via a TVI, não é? Que era a 4. Eu ainda estava a começar, foi o Big Brother. Big Brother foi 2000, estava a começar o boom de TVI. E portanto, quando eu chego, a TVI é a televisão mais vista e existe uma coisa chamada morangos com açúcar que toda a gente vê. E pois que eu também comecei a ver. Já não era a New Wave nem a Malhação. E depois fiquei fascinado e durante cerca de 6 meses não saí de casa a pôr-me a par tudo o que estava a acontecer em Portugal. E não vais concorrer ao casting novo? Não. Tentaram convencer-me a entrar na Casa dos Segredos, com o segredo sei comer com mais do que um talher, mas sei usar 13 simultaneamente, ou não, 2 simultaneamente. Isso é um segredo. Não, era uma coisa diferente dos outros. Sim. Mas conseguirias entrar na Casa dos Segredos? O Hélio Catarino não sei, conseguiu entrar. Mas tipo, empurrando a porta, com coragem de entrar na Casa dos Segredos. Não, mas tipo, bem, bora lá fazer isto. Tipo, se te convidassem, não, fazer um programa desses. Acho que não. E ou ir cantar ao lip sync. Não sendo... Não, isso é uma coisa diferente. Pois é isso, não sendo a Casa dos Segredos. A ideia de ficar preso numa casa com outras pessoas... Não consegui. Agora que penso, não. Mas... Se fosse um desafio fixe. Não, tipo, esse o que é que te convenceria a ficar lá? Eu gosto de experimentar tudo, a verdade é essa. E isso é um bocadinho no seguimento que estava a dizer há bocado, como é que começou a carreira no humor. Depois de ter feito a criada e daquilo começar a ser conhecido, percebi que comecei a ter convites para fazer outras coisas. E como eu adoro experimentar tudo e fazer tudo, essa foi a parte mais divertida, porque de repente perguntaram se eu queria... Por exemplo, ter um programa de televisão, se agora já vai há um bocadinho menos tempo, há um ano, mas ter um programa de rádio. Eu tinha um sonho desde criança que era ler o trânsito na rádio. Graças às minhas tiras. Se quiseres, eu posso... Já fiz todas as rádios onde vou, me deixam ler o trânsito. Nós por acaso não temos. Não temos o trânsito. Ter uma rubrica de uma vez. Gosto mas consegues fazer de cor? Eu não tenho a carta sequer e desde criança que sou fascinado com essa leite, a VCI, Como os é que cabos se vê o d'água. Mas consegues dizer o trânsito de cor? Não, posso inventar. O trânsito agora está ótimo, não é, pessoal? O túnel da DCI, não se passa nada. Não se passa nada. Em direção à Avenida AIP. No Porto é o mais fascinante. E ir ao Porto, e um dia estava no Porto, fui beber o café, e a senhora do café disse para alguém, não sei o quê, em Bessa Leite. E eu passei-me, porque Bessa Leite é um dos clássicos do trânsito. Pois é. Que ainda não sei bem onde é que é. Eles fazem aquilo onde? Não fazem no helicóptero, não. Não, ou seja, satélite, acho eu. Como é que eles obtêm a informação? Isso eu não posso dizer. Mas como os locutores dizem... não posso, não sei. Mas há rádios mais modernas que têm... É uma folha de Excel, no fundo, que tem... Depois nós é que construímos o diálogo. Aquilo tem o sítio... Está por tópicos. Está por tópicos, sim. O sítio, o estado, etc. Então ele só lê o teleponto. Na RDP é com uma folha. Ok. Pronto, em papel.
E depois isto faz com que fiques contente quando estás no trânsito. Finalmente Não, estou no trânsito, no túnel da estou no trânsito, VCI. nunca estou a guiar porque não tenho carta, né? Pois, Mas exato. estou sempre a dizer, cuidado, não vás pela VCI. Isso faz-te um bom Porque copiloto. isto- Por acaso, sou, a obrigado, mim sou, dizem-me sou. isso, que eu para quem não tem carta, eu sou um bom copiloto. Nós somos os melhores copilotos porque andamos de carro desde Com sempre. toda a gente, não é? E sabemos os caminhos todos e sabemos, não é por aqui. Pois, Exatamente, nunca eu tinha sou pior, pensado nisso. eu sou pior Temos tipo, 10 tenho ou carta 20. e não conduzo. Pois, Porquê? Quando, não gosto. Estressa muito. E Eu ia tive mais tirar a carta que me experiências. chateia, porque eu até sei guiar, já experimentei guiar. E gostas? Sim, acho graça. Só que tirar a carta é uma chatice, porque obriga-nos a ir lá uma data de vezes. Mas vês-te como uma pessoa que terá carta um dia? Se me derem a carta, os meus amigos já se juntaram, porque eu uso os meus amigos como motoristas privados. Como Isso é tem que muito ser mais feito. barato que o Uber. Sim. Portanto, quando dizem, olha, queres ir ao cinema? Já acrescentam a que horas é que vão passar à minha casa a me ir apanhar. Isso é bom, E isso é é ótimo. Mas eles juntaram-se há 2 anos, acho eu, e deram uma carta mesmo. Pagaram uma carta e deram, olha, também vais a esta escola, é só chegares lá. Fui, mas depois não consegui ir mais. Porque E- era uma chatice. Porque era uma grande seca. É uma seca. Zil diz aos teus amigos. É uma seca. Primeiro começaram, eu tinha uma série de perguntas, que, por exemplo, qual é o limite de drogas que é permitido? E era 0, não é como o álcool. Não sabiam isso? Ah, Não é pode zero ser mesmo? meia pastilha ou meia linha de coca. mesmo Não, zero? É 0. Droga não dá. O álcool eles ainda Mesmo deixam erva tipo, podes também? beber nada. Fiquei indignado. Eu achava que E depois a podia ser- professora eu estava na primeira fila, porque desde sempre me sentei na primeira fila. Não sou daqueles que ficavam lá atrás a dizer larachas, Mandar sou dos que aviões. ficavam lá à frente a dizer larachas. Eu não sou nenhum coarde. Bom, e ela só falava disso, do álcool, e não se pode estar drogado, e não sei o quê. Eu pensei, esta mulher está-me a perseguir. Isto é especificamente para mim, e nunca mais lá fui. E depois, não, ainda fui a umas aulas de condução mesmo, agora são simultâneas. Já é a terceira vez que eu começo a tirar a carta. 2 delas pagas pelo meu pai, e agora esta mais recentemente pelos meus amigos. E. Identifico-me. Não, e quando eu, no meu tempo, faz isso o código primeiro e depois a condução, portanto, das outras 2 vezes eu nunca tinha Pois foi chegado como eu sequer a pegar num carro. Hoje em dia não é assim. Não? Ao fim, não, tiras 10 para aí 10 aulas, isto é assim, um tema interessantíssimo, 10 aulas. Não, isto é E patrocinado pela segurança máxima. começas a tirar logo, começas logo a conduzir. Na Porque é- minha escola não era assim. Era... Mas é ótimo, porque estás a aplicar as coisas, portanto, até é mais rápido, num mês consegues tirar a carta. Eu tinha aquele simulador que parecia um jogo de vídeo mal feito. Isso é- Eu andava a conduzir e de repente aparecia uma pessoa e eu atropelava. E a minha instrutora, que era uma senhora, dizia controla, rotunda e as coisas. E eu achei, na primeira vez que ela disse, eu achei que ela estava a fazer uma piada e que íamos ser os melhores amigos do mundo e comecei a rir. Eu adorava a rotunda. São as pessoas com menos humor. Controla a rotunda. E Sempre. depois ela ficou um bocado séria a pensar, este rapaz não é bom da cabeça. Eu acho que Porquê que aquilo é ele uma está a rir? espécie de culto. Porque as pessoas, eles dão-se todos muito bem. Eu lembro perfeitamente dos meus. Eram 3 ou 4 que davam-se muito bem. Mas depois tu metias-te com eles e que eles não achavam graça nenhuma. Pois. Não, eles não. Mas eles entre eles fazem as suas... E arranjam sempre Larachas. analogias conforme o que tu fazes. Não sei o que é sim. que fazias na altura, mas eu na altura disse que estava a fazer câmara e ele começou a falar comigo de embreagens e de acelerar. Imagina que isto é o zoom da câmara. E vais afastando, vai. Uma Sim, coisa dá sempre, surreal. actually it doesn't work like that. Exato. Foi um bocado estranho. E, Hugo, antes da comédia, tu eras tradutor. Sim. E era cá, isso cá não em sabia. Portugal? Era Ou... cá em Portugal. Eu voltei para Portugal em 2005, como disse há bocado, e pensei que tenho que fazer alguma coisa, porque é uma vergonha dizer que não faço nada, né? Não, estou a brincar. E precisava de comer e essas coisas fundamentais. E tinha uma amiga que era editora, e ainda é, se Deus quiser. Eu falei com ela ontem, se calhar está morta em casa e não estou aqui a falar dela. E ela convidou-me para traduzir. E, portanto, durante 10 anos, ou coisa assim qualquer, fui tradutor de livros. Mas para alguma editora A específica? maior parte das vezes para a Bertrand, mas para outras editoras também. E fiz coisas muito giras. Tinha uma ideia para uma série que era um trator que farto de... pronto, estou a gastar esta ideia aqui, um dia já não vou poder faz mal. fazer. É horrível, mas as pessoas usam Mas era um trator que se cansava de traduzir um escritor sueco ou assim e punha lá o seu próprio livro, o seu próprio romance e o autor sueco ficava super famoso. E- O Saramago tem um livro mais ou menos parecido com isso. achava que era genial. A História do Cerco de Lisboa é mais ou menos isso. É um Sempre alguém revisor. Como que é que teve chama? essa ideia. A História do Cerco de Lisboa é um... Aconselho a ler Sim, Saramago. sim. Não, é Também giro, que é um sugestões. revisor Ficando que se passa da cabeça e resolve dizer que os ingleses não vieram ajudar a conquista da cidade de Lisboa. E o editor, quando descobre aquilo, obriga-o a escrever um livro que é a história de como é que seria a história de Lisboa se os ingleses realmente não tivessem vindo.
Muito interessante. É mesmo. Ganham um prémio Nobel com Melhor é isso. vender livros. Era assim que vendias os teus livros traduzidos. Era. Não, como não ganhava... Mas davam-te um livro ao menos, não? Davam-se Qual foi 6. o maior autor que Eu traduziste? traduzi vários, mas... eu traduzi o Saramago, o português. Não, sei lá, mas traduzi muito. Foram 10 anos, eu traduzi muitas coisas giras. Tiveste algum emprego chato antes da tradução? Este parece bastante chato, não sei. Não sei se Não, calhar, é se calhar divertido. um é muito fartar. tempo. É muito Pois. tempo. Quantas horas passavas a traduzir? Geralmente, antigamente tínhamos 3 meses para traduzir um livro de 200, 300 páginas. Hoje em dia é um mês, porque as coisas funcionam Sim, diferente. Hoje em dia os livros saem simultaneamente em inglês e em português. mas era de inglês para português? Quase tudo, sim. Fiz algumas coisas francês também, mas quase tudo em Uns inglês. amigos meus uma vez tiveram a traduzir uma enciclopédia de... Era suíço, uma coisa assim, para português também. Eles estavam muito perdidos. Mas pronto, eles é que sabem. E então o que eu fazia era, passava 2 meses e meio sem fazer nada e depois pensava, oh my god, tenho que entregar Tipo a tese de mestrado, não é? Claro. Exato. E também ficava em aconteceu. 15 dias sem dormir, a traduzir, ia horror. 3 horas, bebia 200 cafés, Aí é fogo. era ótimo. Fogo, não gostava. Tu gostavas de ter essa... Pá, não porque tive essa experiência quando fiz a tese de mestrado. Tive 1 ano para fazer isso. E Mas fiz no traduziste o último quê? mês. Não traduzi nada, tive que escrever. Ah, Não é a mesma coisa, mas coisas é... das teses de Não, mas mestrado. toda a gente sim, toda a gente deixa a tese para os Sim. últimos dias. O que é que tem teses? Não sei, é sempre... Parece que vai ser o maior romance que estão a escrever. Pois, é muito estúpido como está feito, mas enfim. Eu Agora não vamos sei- criticar o sistema de ensino. Não, é? eu só não sei como é que funciona. Estava só... Não, tu tens aquele... Ai, pá, agora falar disto é uma grande seca. Mas basicamente tu tens aulas e depois tens ali um período de 9 meses onde tens que fazer a tese. No meu caso tive que fazer um filme. Ah, isso é fácil. Eu fazer um assim filme. também eu. Fogo, um Mas filme. escrever sobre o filme também. Eu tive que fazer um cartoon. Pronto. A minha tese é um Cada cartoon. um com os seus skills, mas eu fazer um filme, não sei se estás a ver, eu Sim, pois. filmar, oi, até arrebentei com a escala, mas pronto, muito seca. Bem, enfim, tive 16 valores. Parabéns. não é fácil. Enfim, Tu tiveste quanto na tua? Não tenho. Comecei Estudaste o quê? Eu fiz uns anos de Direito e desisti. E depois, há relativamente menos tempo, História e fui-me embora. Eu, como podem perceber, em termos de educação, seja ela automobilística ou académica, desisto. ok. Pronto, Olha, fica Há que saber aqui. desistir também, Claro. não é? É verdade, Não- não pode ser como aqueles alunos que ficam e nunca mais acabam. Os duxes. Mas a maior Sei parte das não. pessoas que eu conheço que fez cursos superiores e mestrados e doutoramentos têm que acordar todos os dias às 8 da manhã para ir trabalhar. Isso é uma hora que para mim já se perdeu. Antigamente eu entrava às 8 da manhã na escola, mas agora isso para mim já não é nada. As Essa pessoas que hora. não estudam geralmente tendem a não ter empregos, ou não ter empregos de todo, ou entrar à meio-dia ou à 1, Pois, que é muito melhor. Pois, Eu odeio acordar cedo, epá, eu sou muito mais noctívago. claro. acho que sim, também. És? Mas tu até acordas cedo. Tem que ser, Chico. Mais Por acaso velho hoje e estavas tal. cedo lá no canal, como é que Estava, gostou-me muito. Gostou-me muito. foi? A fumar charutos? Aguentaste bem? Mas gostou-me bastante. Queres falar desse projeto? Sim. Até porque eu não sei o que é. Se Tá bem, pudesse então, Se já explicar. podes, já podes. Sim, não já se não pode vamos falar um aqui, já, bocadinho. pronto. O canal Q vai estrear uma nova grelha em abril Uhum. e vai fazer, Nós sabemos, como sabem, estamos Só para quem cientes, está a ouvir. estamos cientes disso. e uma das coisas que vai passar a ter diferente é que vai haver um talk show todos os dias da semana, um talk show diferente, de segunda à quinta, às 11 da noite, Ok. e um deles vai ser um talk show do Manel Moreira e meu, que já apresentámos o Super Swing no Exatamente. canal Q. Foi a tua primeira experiência em televisão, ou não? Já tinhas feito alguma coisa? Foi. Como é que- Gostaste? Gostei muito. De repente percebi o Super Swing, para quem não. Para as duas. Se as duas pessoas que veem o Super Swing estão a ouvir. As duas sabem pessoas como que vêm à funciona? rádio são as São duas vocês. pessoas que vêm. Sim, exato. Exatamente. Se Sim, coincidirem Super estes Swing. mesmo. O Super Swing é um programa que é semanal, mas tem 3 duplas de apresentadores e, portanto, cada dupla apresenta de 2 em 2 meses. Não é 3 em 3, 2 em meses. Não. E eu já sentia essa falta quando não era os 2 meses que passavam sem apresentar. Quando Já voltavas, sentias-te perto. Sim, tinha pena. Vou-me suar. Tudo bem, vou pôr uma música para te assoar. Tens alguma escolha? Olha, Isto Tá é ótimo. o Hugo a Soares. Sorry.
tenho um bocadinho de base. Bom, já está. Isto foi o gato. Voltando então. E então, sim, eu gostava mesmo. Eu adoro experimentar coisas, já tinha isso há bocadinho. E aquilo foi uma das coisas que experimentei que mais gostei de fazer. Eu adorava apresentar a televisão, gostava que o Super 5 fosse todos os dias. Gostaste de fazer Fosse um programa da 8 manhã? horas. Sim, acho que achava graça. Quer dizer, fazer uma coisa diferente do que eu achasse graça para da manhã. E ler o teleponto, que era um dos meus pânicos. O teleponto deve ser horrível. Eu, às vezes ficava a ver o telejornal só. Este gajo está a ler tudo. Ele está a controlar como? Com o pé. Mas aí é diferente, pois é. Que Pois, Eles controlam eles eles próprios. controlam sim, eles eles próprios. Agora já é tem um diferente. comandito. E geralmente são eles que escrevem. Sim, nós sim. também, peraí. É verdade, nós também. Também éramos nós. Mas se calhar não é no próprio. Se calhar é no próprio dia. Mas- Porque é da atualidade. Mas é muito fácil, é ler. O teleponto é uma coisa mesmo muito fácil de usar. É um texto a passar, é só ler. Sim. Não é um skill. Mas, a única coisa que ele tens de ter é não parecer lido, não é? Pois. Tem O acting. tem que Sim. ter um acting. Sim, nós ensaiávamos primeiro, sempre. Mas então esse novo programa. Pois. Então, o nosso programa em particular vai se chamar Freudas. Deixa-me dizer que é um grande nome. Não sei Obrigado. sobre o que será, mas o nome. Já te Mas- conquistou. e eles- Já e tinha eles- ouvido falar do nome e o nome parece É muito bom, é fixe. bonito, não é? É bonito. E nós vamos recriar no cenário o consultório do Freud em Viena, depois em Londres, mas agora nas Amoreiras. E também vamos ter um divã e basicamente vamos ter um convidado para o programa. E é um convidado e vamos falar, não são aquelas conversas intimistas, mas são umas conversas com um bocadinho mais de psicanálise, ou seja, vamos falar de temas, de coisas e de coisas. Coisas sem De compromisso. coisas um bocadinho mais profundas, Sim, sim. sem necessariamente ser íntimas. E já temos uma lista de convidados E fixos. achas que esses convidados vão abrir o coração? Nós temos o programa, acho mesmo. Sim. Se não- Eu acredito. se não convidar, senão vai lá. Mas vamos ter uma Vai lá, vão. conversa. Por eles próprios. Pronto. E não, eu não sei se posso dizer os nomes, porque parece um bocadinho mal, mas vamos ter Diz um. Ana Não Bola, sei. por exemplo. Pronto. Bom, já temos Tá aqui bom. um. Só isso vai ser ótimo, mesmo ficar só a dizer Ana Bola. Verdade. É fixe. Podemos ficar só a olhar para ela. E ela tem graça. Olha. E vai ser apresentado por ti e pelo Manel. Por mim, para o Manel, sim. E vão estar os dois a entrevistar. Vamos. Ok. Aquilo, portanto, São os é dois. quase como uma consulta. As pessoas estão sentadas e depois nos últimos 10 minutos vamos ter mesmo um divã, que é uma cópia do divã do Freud, Sim, sim, sim. e vamos falar, com as luzes mais baixas e não sei o quê, e vamos falar de sonhos, que é um tema que o Freud explorou bastante na sua obra A Interpretação dos Sonhos, ou em alemão. Não vou dizer, mas e essa parte vai ser mais gira, porque toda a gente é uma coisa. O resto- engraçada. O resto vai ser logo uma se merda, vê. provavelmente, mas toda a gente tem. Se começar a falar de sonhos, toda a gente tem um sonho para contar e se é uma conversa que toda a gente alimenta de uma vez sonhei, ou costumo sonhar que a minha mãe, afinal, não é a minha mãe, e começámos a namorar. Qualquer pessoa tem. Eu por acaso nunca sei. Não. Qual foi o melhor sonho que já tiveste? Agora, Já tive sonhos muito fora. Já tive sonhos indo muito, para esse muito lado. fora, Pois, mas sim. sim, já tenho, acontece. A primeira vez que me aconteceu, eu tinha talvez 18 anos ou 16, 18 anos, não me lembro. E a primeira vez que me aconteceu foi muito assustador, que foi um sonho onde eu achei consecutivamente que já estava acordado e percebi ao fim de uns segundos que afinal ainda estava a dormir. Só que isto era muito são os real. melhores para mim. Para mim são E, pá, péssimos, isso é- são horríveis. Isso é um bocado assustador. Hoje, quando eu tenho esse tipo de sonhos, porque tive aquele tão forte, já percebo o que é que está a acontecer, então com calma diz, vamos lá tentar acordar mesmo e tento, mas às vezes só à quinta tentativa, ou seja, são 5 vezes que eu acho, pronto, agora já estou mesmo acordado e depois Sim, sim. há qualquer coisa no Quando é quarto. muita vez, por acaso. Sim, e a primeira vez que me aconteceu foi francamente assustadora, porque eu andava completamente no quarto e às tantas comecei a tentar fazer coisas quando percebia que estava, porque acontecia qualquer coisa que não era normal, tipo, as coisas começavam a virar-se na parede e não tinha tomado ácidos, que me lembro. Mas sim, esse é um sonho. Pá, eu uma vez sonhei que estava a conduzir um iceberg A sério? por uma avenida abaixo. E foste abarroado por um Não me lembro. navio? Estava a conduzir mesmo com o volante. Tu O volante sonhaste era o quê? Que estavas a conduzir o a quê? conduzir um iceberg. Ok. Já acho que já foi Já dito. contaste aqui? Era muito grande? Um iceberg como uma montanha? Era um de- iceberg bem grande. A Titanic? Não? Não. Não me lembro depois o que é que aconteceu mais. Ok. E hoje já não me lembro o que é que sonhei. Sonhei que a Joana Duarte era a minha amiga. Mas isso é uma paixão antiga transformada Epá. em sonho. Sim, mas ela estávamos só a falar. E pesadelos? Acho que também estavas lá tu.
Pelo meio. Já é mais estranho. E pesadelos? Isto é um pesadelo. O teu foi... Pesadelo. sim. Pesadelos, deixa-me pensar. O teu iceberg também, se calhar... Sim, eu tenho uma. Engraçado que eu estava a brincar com leões. É, E o isso é sonho, giro. era muito giro. O sonho começou muito giro. Estava a brincar com leões como se fossem gatos. Eram vários. Eu estava a fazer festas. É verdade. Fazia assim com... Sim, sim. E batia-lhes na cara e eu fazia assim. E tive Eles não assim faziam uns nada. minutos. Não, estavam super fixe. E Era aos estranho poucos... acordares e estavas mesmo lá. Não, foi horrível porque aos poucos comecei-me a perceber, tipo, se estes animais se passam, matam-me. Isso aconteceu aquele E filme. então eu comecei a brincar cada vez com mais nerds, assim, mas a tentar andar para trás, tipo, bom, o dono já vem. E depois acordei antes de me matarem. E atrás está um leão com um taco de beisebol. Mas sim, mas foi francamente assustador. E tu, o teu pesadelo? É que não eras Pesadelos. amigo da Joana Duarte. Sim, exato. Ela não estava lá sentada. Não me lembro. Não consegues arranjar o número da Joana Duarte para ela vir aqui? O José Paiva queria falar... Não Sim, me lembro. Não, temos não, alguma. não vamos fazer isso. Epá, eu Disse isto não quando sei. entrou a tua namorada aqui neste programa. Não, mas o meu sonho tem a ver com a minha namorada. Acho que sonhava que ela me Isso é tão batia ou bonito. assim. Sonho de pesadelo. Pesadelo, Aquilo pesadelo. era horrível. Mas ela desancava em mim e tudo. Isto está a ser um, Acho- está a acho ter que um não lhe timing contei. perfeito. porque Acho que não lhe acabou de entrar. contei. Mas aconteceu. Depois em casa. Não lhe falamos. contaste? Não, não. Depois em casa resolve. Depois em casa conversamos Sim, isso. exato. Acho que ela é que vai resolver. Mas acho que sonhos. E tu, não tens O quê? pesadelos? Eu às vezes não sonho. Sabes que há ali uma fase... Não, nós sonhamos sempre, às vezes não nos lembramos. Agora, com especialista. Pois agora não é. Por acaso antigamente tinha um Claro. bloquinho... Isso é bom, isso é uma boa ideia. Só que depois esquecia-me de... Isto era fixe, vou apontar, não apontava. Pois é, como é que funcionou a pesquisa para o programa? Tiveste que ler muita coisa ou não? Sim, fartámos de, Manel e eu fartámos de ler muita coisa sobre a Freud. Li o livro, que tinha lido passagens acho, na escola, para aí, mas li o livro todo da interpretação dos sonhos. E sim, e vamos ter a primeira convidada do programa é uma psicanalista conhecida, também política. Ok. Ui, eh, polémico. polémica. Quem souber, escreva aí. E vou- Vê se acertaram. Sim, exato. E vamos falar um bocadinho, ou seja, vai ser a abertura do que, para explicar também um bocadinho como é que, o que é que Mas vai acho- ser e para nós próprios percebermos. Mas acho que estás Não capaz, fazia por ideia. exemplo, Não, chegava tô- lá o Paiva, sonhei a conduzir um iceberg. E tu, isso é... Inventávamos. Isso é um iceberg, isso pode ser. provavelmente. Pois O que é que seria? Isso é um iceberg. Pois é, mas porque tu não sabes que as pessoas vão responder. Não faço Portanto, é ideia. improvisado. É uma consulta? Não, nós não podemos não dizer, isso cá para mim, isso é qualquer coisa. Não vamos necessariamente dar uma consulta, até porque não Sim, somos mas tinha graça. psicanalistas. Ainda Isso- pensámos em ter alguém que. A sério? Sim, que fizesse, que depois dissesse, só que era já muita. E vão estar com batas. Não, temos uma roupa assim mais ou menos da época, que estávamos hoje a usar, umas gravatas. Umas coisas assim. Ok, fixe. E tem também, no programa vai continuar, nós tínhamos no Super 5 uma das coisas que correu bem, ou seja, depois o Manel e eu tínhamos uma rubrica, ele fazia uma coisa específica e eu fazia outra, que era, tinha uma conversa com um biólogo, que é o nosso amigo Ivo Meco, e isso vamos continuar a ter, porque eram segmentos muito pequeninos, 5 minutos, onde falávamos de coisas super interessantes de animais e de plantas, e as pessoas aquilo tinham feedback, abordavam. Estou a ver que tens qualquer coisa com animais, por acaso. Tenho, São os leões, são... tenho, Qual é o teu vários animal filhos. favorito? Não sei, Não não sabes? sei pensar. Um exótico? Eu sou, se calhar sou muito básico, mas é pá, e os cães? Cobras, não? Não gosto. Papagaios. Ninguém gosta de cobras. Não. Insetos, eu gosto bastante de insetos. Não gostava de ter um inseto de estimação. Às vezes já me aconteceu. Tive que usar um shampoo que se vende na farmácia. Mas quem nunca, não é? Sim. Exato. E insetos gosto, acho que são criaturas fascinantes. E baratas? Mas também não adoro. Pois. Tenho um trauma com baratas porque a minha mãe é histérica com baratas. E Ah, lembro-me então... de uma. Não temos muitas em casa, felizmente, mas havia umas nas férias, tipo no Algarve, que é umas que vêm da África, que são baratas particularmente grandes, vêm naquelas Sim. correntes. Eita. E a minha mãe entrava em Mas com histeria. malas e tudo. Vinham de armas e bagagens e diziam, bem, a casa agora também é nossa. E a minha mãe lembra-me, isto deve traumatiza com certeza uma criança, muito mais até, de quando ela ficava bêbada, acendida no chão. Mas a minha mãe Com as baratas, ficava Imagina a senhora já- do Tom and Jerry, que sempre que aparecia o Jerry, ela subia para cima do banco. Mas a minha mãe não é com ratos, não é com ratos porque não temos ratos em casa, se calhar também seria. Qual é Vou fazer assim? essa experiência. Vai, põe lá um rato. A culpa é sempre da mãe, como o próprio Freud também.
Por acaso, uma vez achava que queria ser ator e, corri-me a um casting que era o Complexo de Édipo. E fui pesquisar, que giro, vou ver o que é isto. Não, se calhar não quero. Desculpa, fala mais sobre isso. Que eu nunca tinha ouvido. Não, isto veio uma... Estava sem nada para fazer na vida. Mas foste ao casting? Não. Eu fui pesquisar o que era o Complexo de Édipo e depois não fui. Era muito novo. Fiquei traumatizado. Já foste a castings? Hugo? Ou já te chamaram? Que eu me lembro, não. Não. Eu também nunca fui. Acho que fui quando era mais miúdo fazer um anúncio qualquer, mas tinha 15 anos, pá, aí. Portanto foi há muitos anos. E foi péssimo, porque não, fiquei só calado. E diziam, agora hoje aconteceu isso lá, tenho imensa dificuldade em receber ordens. Sim. Desde criança. E hoje estivemos a gravar o genérico do Freudas. E gravar um genérico, o genérico vai ficar muito giro, porque é uma coisa super diferente. Mas é uma Surrealista, seca, não é? É assim, uma coisa tipo surreal. Só que gravar é uma chatice, porque estás parado num pano verde assim como este, Bastante horas, parecido. dizer, agora vira-te ligeiramente para a esquerda, agora fiz estás contente, agora fiz estás... Uma vez Sim, fiz um casting. Os castings são mais ou menos Acho que isso. fizeste esse casting também, que era para ser a voz da Siri. Voz Ah, da sim, Siri, sim. mas para outra empresa. Lembro-me bem. Foi, Correu muito bem esse casting. fomos chamados, não fomos. Exato. Nós- Tu és a voz do... Sim, mas isso não valeu de nada. Pá. Era Eu basicamente disse. 300 metros vira à esquerda. Era. Ah, era para isso? Era- Eu estava era- muito contente com a minha performance, mas. Acho que viram uma rapariga. Ah. Aliás, eles acho que estavam à procura de uma rapariga e não nos disseram. Foi isso, fomos lá ao engano. Foi exatamente isso. Então, olha, Mas nunca nunca mais foi. Mas ouvi. deve ser, mas é constrangedor ou não? Epá, eu nunca fui. Eu tive para ir a um. Curiosamente, quando era puto, fui a um casting. Tentei ir a um casting dos Morangos com Açúcar. Epá, Podias ter sido Podia. colega de Manuel Moreira Exato. Por acaso a coisa mais constrangedora que houve. e da Joana Duarte, ela das- própria Onde também. participei foi no Starcrossed, que é um. Na verdade, não é? Olha, podias não estar aqui hoje. Sim. No, estar aonde? nos sítios onde ela passa férias, não sei. Podias ser tu a tirar as fotos do Instagram dela. Uma vez participei num filme que é o Starcrossed, que é tipo o Romeu e Julieta, mas com Com fantoches. com claques de futebol. Entre o Diogo Morgado. Isto é verdade. Mas calma, eu participei, não foi no local, eu fui uma das vozes, fiz. Acho que é a tua presença. Eu nunca me contou vi. estas coisas. Isto é o meu primeiro trabalho de sempre no audiovisual. E eu fui uma das claques, tinha que gritar golo, coisa assim. Isto é verdade. Eles chamam aquilo vozes adicionais, que às vezes há uma festa e é preciso ter alguém a falar. Então havia uma festa e puseram-me a mim como uma rapariga que eu não conhecia de lado nenhum. E foi tipo, agora elogia. E eu, tipo, És todo. That's not what I meant. estás muito gira. Ei, Foi a pior experiência Isso que eu é já tudo tive. teu. Esse vestido Essas é coisas muito são bonito. classe. Starcrossed. Estás cá com umas podem- calças. Nunca ouvi falar desse filme. Dá para é muito ver? bom. Chegou a ser divulgado comercialmente? Sim, já passou na SIC. Aquilo era uma coprodução americana. Que era. Estás a tentar dar Não, estou critério aqui à a esse. procura do filme. Tinha um póster muito bonito. Gostavas de fazer cinema, Hugo? Gostava. Ou se já fizeste? Já fiz. Escrever ou representar? É este o póster. Starcrossed de Amor É em bonito. Jogo. Já entrei numa cena curta de uma cena mais curta de um filme de um amigo que é realizador e que se chamava Uma Rapariga da Sua Idade, e, talvez há uns 4 anos assim, que foi um filme muito giro. Foi a primeira experiência e eu tinha entrado em algumas partes e tinha assistido a algumas gravações e é giro para ver como é que funciona por trás. E depois vi na estreia só, não tinha visto o filme ainda antes, estreou no Indie. E foi uma emoção ver aquilo tudo completo e estar ainda melhor do que eu estava à espera, o filme em geral. Não ficaste embaraçado, não é? Não, todo. Fiquei Não, mesmo não, muito não contente te de fazer sentes parte estranho quando daquilo. te vês na televisão ou não? Não. Eu não gosto muito de ouvir a minha voz. Mas achei que ia ter isso, achei que ia dizer não consigo ver. E quando começou o Super Swing, juntei-me com o Manel, juntei-me no sentido que fui a casa Sim, exato. e estava cheio de medo que vou começar aos gritos, vou dizer desliga. E curiosamente não, por acaso não.
Acho que se calhar vai Era passando se calhar também. porque gostaste dos episódios, porque se tu sentisses que era... Há coisas que eu não gosto que fiz, não é? E vou Pois, vendo. exato, é isso mesmo. Mas depois esqueço-me quando... e faço sempre as mesmas coisas que não gosto. Isso acontece, por exemplo, com os teus desenhos também? Vais ver desenhos antigos e... Ei, pá, como é que eu fui capaz de... Não, porque nos desenhos não tenho E não é ele, pretensão não é? nenhuma. Também. Não tenho pretensão nenhuma. É aquilo que eu achei graça na altura, este é o desenho que eu fiz. Exato, Continuo a achar graça. Ali é uma coisa um bocadinho diferente. Já se está a fazer... Estou a fazer um trabalho com um público... com essas duas pessoas merecem com um público específico. Ou seja, eu quero fazer uma coisa bem feita, não é? Não cheguei à televisão e disse, agora vou fazer não sei o quê, como faço com os desenhos. Tem-se um convite. Sim. E, portanto, Olha, faz sim, um programa de há uma- televisão. Ninguém tem... Por acaso o Freud foi exatamente assim. Faz um programa de televisão. O grande Nuno Artur Silva chamou-me e disse, queres fazer um programa de televisão? Sim, então faz um programa de televisão. Isto E é a das partir de melhores abril... histórias de começo de projetos que já foram ditas em exato. rádio. Exatamente assim. E foi Então exatamente faz. assim. E a partir de abril vamos poder ver Ok. se foi uma boa ideia ou se foi uma má Freud-se ideia. no canal aqui. E o que é que, se não tivesses a fazer televisão, o que é que gostavas de fazer? Se uma outra área que... Gostava de experimentar a rádio, portanto, a experiência. Já tive às vezes um convite ou outro e se calhar vou explorar um bocadinho mais essa. Mas rádio Gostava de- podcast ou rádio antiga? também já experimentei um podcast, mas depois, pronto. Gostava de experimentar a rádio. Gostava de experimentar a rádio. Acho que é mais divertido do que fazer televisão, se calhar. Nesse, Epá, experiência Se calhar é pessoal, mais nós livre, divertimos não é? muito. E és mais tu, se calhar não há... Porque na televisão tens uma equipa ali a olhar para ti, a comandar. Pois, tens que de no receber canal mais que é- ordens. sim, que no canal que, que no canal que é sensacional. Ou seja, nunca tive um programa noutro canal, mas há uma. Eu acho que se calhar depois vê-se também. Passa lá para casa, como se costuma dizer. Mas é. Estás a apanhar o jeito. Porque é uma equipa extraordinária, é mesmo. As pessoas estão. Já fiz coisas mais pontuais noutras estações sim. maiores. Em que sentiste E não- a um culpa peso não é- mais... Sim, não é que as pessoas não sejam profissionais ou não se divirtam. Mas aquilo também, se calhar, a carga é tão diferente e o tipo de coisas que fazem é tão diferente que as pessoas estão um bocadinho mais sensibilizadas para as Sim, coisas. se E ali tivesse na- uma pessoa tipo... é quase Então um vá, bocadinho. temos que ir na embora. RTP, ou seja, claro que há gente ótima na RTP a trabalhar, mas no canal Q, quando nós estamos a fazer uma entrevista, por exemplo, é sentir, ao contrário de que se calhar se sente noutras estações, que está toda a equipa a ouvir a entrevista. Sim. Está toda a gente a fazer aquilo, não estão só ou a filmar, as pessoas estão a participar naquilo. Não sei se é com todos no Super Swing nós sentíamos isso, porque se calhar dizíamos uma piada e uma idiotice qualquer e ouvia-se os risos toda a gente estava a rir. Pois, Isso é bom. Toda a gente estava ali. Pois isso por acaso comigo não... E é uma... e isso é uma coisa muito gira. Isso é muito giro e é uma experiência gira. Gostava de fazer mais o quê? Teatro já fiz. Cozinha. Cozinhas bem? Não sei fazer nada. Gostavas de ser agricultor? Isso era uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer e não fiz. Acorda-se muito cedo. Eu acho que se fosse agricultor, À noite. À noite. a ideia é gira. Se calhar A parte da sexta é boa. os animais mais ou menos adaptam-se à Leões. Não, eu adorava. Sim, deve ser giro morar no Plantar umas no couves, campo. alimentar os leões. Não tenho nada contra, acho ótimo. E acho que é uma profissão precisa. No mundo em geral. Sim, porque os animais habituam-se aos nossos hábitos. Quem tem um cão percebe que se formos mais noturnos, o cão também não Sim, vai. fica também... Quer dizer, capaz de sujar um bocadinho a casa. Né? Os gatos são mais fáceis nesse aspecto. Mas ter galinhas e não sei o quê, e cabras e vacas, talvez elas se habituassem a. Ele agora só a partir das 6 da tarde e não morriam. As plantas, creio que já não funcionam exatamente assim. Pois, as as plantas plantas- são mais rígidas em relação ao círculo e circadiano. gostam de música. E têm As plantas sentimentos. gostam de Não sei música. se viram Têm esse... sentimentos. O que anula um pouco aquela dos vegetarianos, não é? Tu és vegetariano? Não. Aquela coisa de... Não comam animais porque eles sofrem. E agora as plantas As plantas descobriram... também Também sim. sofrem. Mas em que medida? Descobriram que tem uma... Não, sim, puseram uns sensores com terminações nervosas, que elas também têm, assim, emitem os sinais, e mataram uma planta ao lado de uma outra planta e a outra planta ficou destruída. Como assim? É verdade, é Tem verdade. umas- Mas isso ficou- viu-se nas folhas? Sim, Sim, ficaram no- azuis. nos Não, calmos. mas deram assim uns. Ficou assim... Ah. Ai meu Deus! Ai, que mataram a minha Bem amiga. lentamente. Ai, que mataram a minha amiga. Ei, pá, vocês viram isso onde? Mas não, Pá, ou seja, não é por isso que vamos deixar de comer plantas da mesma maneira que não Sim, deixamos sim. de comer Não, não. pessoas. As pessoas também têm sentimentos, não é? Sim, claro. Mas E também se habituam aos nossos hábitos, não é?
As pessoas Não, é que eu por acaso comprei um bonsai e estão sempre a cair folhas e não sei o que é que é de Mas fazer. um bonsai, tu tens de mesmo ter cuidado com isso. Não é só ter lá no móvel da... Não, Mas não. Os bonsai, depois regas o bonsai. É. E tens uma tesourinha já? Rego. Tens uma tesourinha já? Não, pois, eu não... Não. Então... Os bonsais têm que se podar. Mas como? Aquilo são folhas deste tamanho. Não, mas tem que ser Mas as mais depois quando velhas. crescem. As coisas. Estou a ver que vocês precisam Mas há de vídeo, há planta. vídeos. Já fiz uma Há reportagem vídeos. sobre bonsais, por isso é que sei. Ok. Foi tá uma bem. estufa. Há tudo no em Sintra. YouTube, é só ir ao YouTube, há tudo no YouTube. Exatamente. Eu, por exemplo, comecei a usar lentes de contacto, vejo muito mal desde que nasci, vejo mal ao perto. Comecei a usar lentes de contacto há 2 anos e mudou uma vida porque usava óculos desde 4 anos, para aí. Nunca tinha visto a minha cara sem óculos, como vejo mal ao perto. Se tirasse os óculos, não via a minha cara no espelho. Se pusesse os óculos, nunca tinha visto com nitidez a minha cara no espelho, que é extraordinário, não é? Isso Nunca é um teve bocado visto. assustador. Sim, então quando comecei a usar, fiquei fascinado com. E ainda hoje me comove de manhã quando ponho as lentes, assim, oh my god. Tens aquele vídeo viral do bebê que vê pela primeira vez. A mãe, sim, Sim, sim. O bebé Mas tu é a tua cego. própria cara. Mas é ao contrário, Este não é? A mãe sou que é eu. cega. Então não é. E eu fiquei, só que eu sou um bocadinho persistente e percebi mal o que me explicaram das lentes e andei talvez 3 meses, eu não quero exagerar, com as lentes ao contrário, ou seja, Eish. inside out. E o que faz. Não, é uma dor enorme, porque aquilo Mas tem não umas... fizeste nada durante meses? Não, achei. Tinha ouvido falar no período de habituação e como sou mesmo persistente, tipo, isto é o período de habituação, isto é tão bom, porque mesmo ao contrário, eu via, não via tão bem como vejo agora com os lentes bem postos, mas via um bocado. Via melhor, dava para ler. Só que me doía, porque aquilo, como tem um rebordo, arranha cada vez que eu Isso podia ter fechava os causado olhos. lesões. Eu sei. E foi até no canal que depois isso acabou por se É, nós temos um resolver. especialista em lentes. Não tem, mas houve um dia que eu que nós somos pintados, como vocês também são pintados, suponho eu. Sim. Não. Também se pintam. Tu não és? Quase nunca. Sabes o que perdes? A sério? É. Bom, mas eles Deixa põem base. Não sei o quê. E um batom. E a nossa querida maquilhadora disse-me: Mas ainda não te habituaste às lentes? Eu disse: Não, então há quanto tempo é que estás com as lentes? Há 3 meses. Ela disse: Não, isso não é normal. 3 meses. Geralmente o período de habituação são 3 horas, não é? 3 meses. E fui para casa. 3 horas. E fui ver. Sabia que era alguma coisa com 3. Exato. Isto, ainda Fogo, não mas sei do 3 tema do meses bonsai. com- Não sei do tema do bonsai. Sim, quero Cheguei ver a onde é que vai casa dar. e fui ver um vídeo no YouTube de como é que se põem lentes de contacto. E mudou a minha vida pela segunda vez, já tinha mudado as lentes a primeira vez, e percebi, ao contrário. Portanto, no YouTube há tudo. Até há como pôr lentes de contacto. Tens que arranjar um borrifador, uma tesourinha pequena. É assim. Percebes muito bonsais. estou a É ver. daqueles entrelaçados assim. Epá, eu comprei no IKEA. Então não deve ser daqueles bons. Não é? Custou 12 euros. É um mau sai. É um mais ou menos shy. Sorry. Olha, Desculpem. mudando aqui. Se epá, morrer, podes. por acaso, por falar em morte, tu Epá. fizeste uma TEDx, Humor com Paixão, vi que estavas muito nervoso, mas eu gostei da última frase que foi: porque é que te vais rir quando um cometa vier destruir o planeta e tu disseste que te ias rir? Porque é que isso disse te isso. causaria? Disseste. Desculpa, eu às vezes causo Foi? estas estranhas aos convidados porque vou ver Não, coisas essa TEDx, em relação às coisas que eu quero fazer e as coisas que não quero fazer, das Sim, era coisas que para isso também. fui descobrindo. Não queres falar em essa- público. Sim, não é uma coisa. Mesmo stand-up eu já fiz algumas vezes e fiz com bastantes pessoas. Que correu melhor, a TEDx ou o stand-up? O stand-up correu um bocadinho melhor. E entretanto já fiz, por exemplo, participar em conversas ou coisas. Isso corre bem. A TEDx aquilo é uma. Eu sabia o que era uma TEDx, mas não me preparei particularmente bem, o que é um erro fatal. Sim, sim. Pensei, vou falar, 15 minutos não é muito tempo, mas até mesmo em relação ao stand-up, a TEDx tem uma. Aparecem todo o género de pessoas, não vai ninguém ver para me ouvir a mim ou Sim, para, não ou para ver o vai teu espetáculo de público, se calhar, stand-up. não é? Não vai público ninguém, no fundo. Pois. Quer dizer, eventualmente há pessoas que levam uma ou outra, mas aquilo são pessoas que vão ver uma tarde inteira de todo o tipo de assuntos. E, portanto, entra-se um público completamente hostil, que fica parado a ver o que é que esta pessoa quer. E eu despachei tudo o que tinha pensado dizer em 5 minutos. E pensei, agora faltam 15. Eu que até tinha dito, sim, 15, porque pensei, não quero também ficar a correr, não sei, E estava lá atrás a olhar para mim, a ver a coisa, aquele eurodeputado do PSD, como é que ele se chama?
que foi falar assim, que ele pode dizer que ele tem voz de patonado. Não vai... O Rangel. O Rangel. Vê que toda a gente percebe exatamente. Ela é jornalista. É. E e percebi, eu estou a fazer uma vergonha à frente do Rangel, que é uma pessoa que não é nada fixe fazer uma vergonha, porque não gosto. Porque é nada que ele me tivesse a ver fazer Um isso. motivo para falar. E quando depois eu saí, ele disse: ai, correu muito bem, correu muito bem. É mais ou menos assim, né? Ai, correu muito bem. É assim, Eu só pensei: filha da puta. E depois ele teve meia hora a brilhar. Tipo, Pois, ele é uma coisa que dizem que ele fala muito bem. Aliás, se calhar oratória, o público todo que estava lá era o público para ver o Rangel. Pois, não sei, mas isso pensei, não vou voltar a fazer, aceitar este, ou seja, não, foi engraçado, foi ao Porto, gosto muito de ir ao Porto. Foi no Porto. Foi. Foi em Matosinhos. Qual foi o Sim, tema é, então? não. Era o quê? Já não me lembro nada. Era tu a falares da tua isso nunca vida. consegui ver, por exemplo. Humor com paixão. Foi. Ok. Então não vamos falar disso, se calhar. Não, pô, Não, era mais pela eu última ficava pergunta. contente. Eu ficava contente se naquele momento ficava contentíssimo se um cometa chegasse contra a Terra. Ok, por isso é que... Mas perguntaram-me isso e eu... Não, tu é que disseste. Se alguém me perguntasse se não, estavas a falar do ambiente e depois isto qualquer dia um cometa vem e destrói tudo, mas eu ia-me rir se um cometa chegasse. Eu disse isso. Eu estava muito nervoso. E tinha resolvido não tomar Já os nem tinhas remédios. planeado né? isso. Mas achei curioso. Mas olha, pronto. Mas estava mesmo francamente nervoso. Estava francamente nervoso quando percebi, eu não tenho coisas para dizer durante 15 minutos, e percebi isso logo ao princípio. Quando disse 2 ou 3 coisas que eu achava que tinham graça e as pessoas não reagiram. Isso deve ser... Sim, eu pensei, isto não é um espetáculo de stand-up. Isto vai ficar, isto é uma TEDx, vai ficar para sempre no YouTube. Pois eu No encontrei, YouTube. não é? Podes pedir para tirar. Não, sim, foi ótimo. Mas era por, ou seja, quando estavas a falar do stand-up, é por ser só tu que estás em palco? Ou não é por isso? Não sei, já não me diverte, não é exatamente aquilo que eu gosto de fazer. Teatro é engraçado. Também tens os sketches, não é? Sim, Meio ainda meio desfeita. desfeita, sim. Que muito em breve poderemos voltar a ver, quem sabe até na televisão, talvez num canal qualquer. Ora bem, Fica a dica. Fica a dica. Mas projetos, o que é que se passa? Estás num ano bom? Sentes que vai ser o teu ano? Acho que vai ser o ano do Vanderding. Não sei, mas vai. Sim, não sei. Estou sempre a fazer essas coisas ao mesmo tempo. E se eu conseguir fazer tudo aquilo que Mas quero porque fazer este queres ano- ou porque dizes sim a tudo? Pois, é só uma mistura das duas coisas. Eu não consigo estar parado, tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa. Depois estás aqui E depois também. vou. Não, mas vou. Essas coisas já decidi. Tipo, stand-up, não quero fazer outra vez. Era capaz, por exemplo, de fazer uma coisa scripted, onde eu inventasse uma personagem, que é uma coisa que se vê mais lá. O Brasil tem muito esse tipo de stand-up. Que são pessoas que fazem uma personagem que é completamente scripted. E vão, ou seja, fazer uma sucessão de piadas. Eu fiz para aí 3 vezes stand-up e nunca foi esse registro. Vou fazer uma sucessão de piadas, um alinhamento de piadas, que eu também não acho graça como espectador e, portanto, também estar a fazer uma coisa que eu próprio não acho Pois, graça estás como só a espectador disparar. não é brilhante. Não é? Acho eu. Mas quando fazes stand-up é... Pago é. E bem. Podia não ser. Mas é o Vanderding que está... Sim, Ok, sim. podia ser... Do que é que falaste, lembras-te? Sim, lembro-me que fui fazer uma espécie de desconstrução do que eu acho que é o stand-up. Fui explicar porque é que eu não fazia stand-up e fui explicar porque é que não gostava de stand-up. Isso é bom. E na altura foi um bocadinho porque as coisas que eu conhecia de stand-up são basicamente fazer piadas machistas, racistas, homofóbicas durante meia hora ou 15 minutos, conforme o stand-upper. E Que depois e lança ter uma pessoas a pen rir, com os sim. espetáculos todos. E depois... Sim, e portanto fiz. Acho que o Hugo não sabe o que é que estás a referir. Eu já mostro-lhe depois. Não, e depois fazendo isto fazia piadas racistas, homofóbicas e machistas. E foi giro. Foi surpreendente. Percebi que as pessoas ficaram meio de what the fuck. Mas foi bom. E o Alvin, que é uma pessoa que eu muito estimo, gosto muito, gostou. E isso para mim foi importante. Foi dizer, sim. Porque é uma coisa mais ou menos. Não é muito. Mas ele era o teu agente? Foi ele que Foi, mas proporcionou? mais ou menos, sim. Foi ele. Ele tinha essa ideia de devíamos fazer qualquer coisa. Mas acho que não é por aí que eu quero ir. Aliás, o que eu quero fazer mesmo é escrever e ser um escritor respeitado. E isto ser só uma. Ser uma pergunta do Trivial Pursuit. Sabiam que o grande escritor O Van der Vanderding Ding, no início da sua começou como carreira, tradutor era palhaço, assim, tinha um programa de televisão. Era palhaço. e agora fazia tem 8 leões na tiras, sua quinta. claro. E agora vive no Mónaco, uma coisa qualquer.
nunca dá entrevistas. Então não queres que o humor seja a profissão... Fazer disso profissão, ou seja... Isto é uma característica de personalidade, não é? Está sempre a dizer merda. Sim, exato. E, Nós sabemos portanto, bem. não era... Sim. Claro, portanto, não era coisa... um dia vou pegar nisto de fazer humor, de dizer piadas e fazer disto profissionalmente. Eu sempre que ser escritor era uma das coisas... Tinha querido ser ator quando era criança, depois como não... Quando era mais novo, depois como fui fazer outro curso, depois quando na altura se tem... Por isso é que escolher o que é que se quer fazer aos 18 anos ou aos 17 é absolutamente Pois, absurdo. eu tive de fazer os testes é um psicotécnicos. Não, claro que depois o nosso país não vivemos em condições económicas ótimas, mas no norte da Europa e na América do Norte fazem uma coisa ótima, que é aquele ano sabático, que é, tu acabas o liceu e vais passar um ano ou dois pela Índia, pela África, não sei o quê, e com certeza que vens de lá, já com mais 2 anos, com 19, e se calhar já viste o mundo e pensar, Sim, já não quer nada ser... Sim. Mas ter que escolher agora quer ser não sei o quê. Hoje em dia se calhar talvez... Vou fazer um ano seja sabático diferente. quando me reformar. Pensar na vida. Tens muito tempo. E morrer. A Morrer, morrer. eventualmente. Pois. Eu era para ser enfermeiro, portanto... E se não fosse o teu ano sabático era o que tinha sido? Não entrei. Entrei na... Está tudo bem. Vou morrer. Bom, Bom, deste caso Isto o nosso convidado. para fazer a ponte de que, pronto, entrei na Católica e foi isso. boa. Tu gostaste... Estou na Católica Pronto, também. é essa a ponte que eu queria fazer, não passando pela Ok, enfermagem, mas são school buddies. Foi. porque tu foste aluno da Cavaca, Foi mas eu aluno só da assisti Cavaca. à apresentação da Cavaca, que foi lá, não sei, falar como a Católica de antes era só um prado. Mas me prado. parece, aqui estavam umas Ela abelhinhas. só diz coisas interessantes. Sim. E Ela era professora? era professora no ano zero, fiz lá o ano zero, que era, ou seja, no fundo era fazer o 12º ano, já Sim, num sim. ambiente universitário, e a Cavaca a professora Maria Cavaco Silva dava aulas de língua e cultura portuguesa. E era num prado? Era num prado. Ela tem alguma razão, aquilo, na altura era um bocadinho mais um prado do que é hoje. Mas era no mesmo sítio? Ou não? Era no mesmo sítio, sim. O que é que Depois achaste foram- dessa experiência na Católica? Achei interessante. Mas guardo sobretudo, e tenho as coisas do passado, parece que condenso, não sei se acontece, condenso tudo em Faz 5 tipo minutos. como aos Então, carros. Ui, Sim, então parece que tive 5 minutos na Católica, depois tive 1 minuto na Nova, agora a fazer História, vivi uma semana em Amsterdão, assim, condenso assim as coisas. Portanto, não guardo assim memórias. Mas da Cavaca lembro-me de 2 ou 3 coisas. Ela tinha, na altura, o Cavaca era Primeiro-Ministro, não era Presidente da República ainda. Então ela Isto tinha foi em uma fama. 94. E portanto, de um país como Portugal, em 94 não acontecia rigorosamente Ela nada. tinha uma fama. Ela tinha uma fama na altura. Oh, era com Imagino cada eu, não é? projeto. Dizia-se até que ele só tinha chegado a Primeiro-Ministro porque ela Tinha comido subiu cavacas. na horizontal. Gostas de Cavaco cavacas? subiu na horizontal. Sim, não ligo muito a doçaria Conventual. conventual portuguesa. Abate priscos, há um bom pudim, abate priscos. Isto é o melhor ponto que eu já vi. Pá, eu quero isolar esta frase, não sou muito. É verdade. Desculpa. Os fidalguinhos, eu gosto, bué. O quem? Os Não, cães? há- de há Braga, coisas Fidalguinho. fixas. E Ah. gosto daquelas do Algarve que imitam coisas. É isso, Os- maçapão. Maçapão. É isso, Maçapão é awesome. não Eu gosto. sei que é uma merda. em termos Mas gostas das absolutos, formas ou gostas do sabor? aquela capa de maçapão. Eu uma vez comprei um bolo de anos, foi uma Epá, eu não- fazia que- muitas coisas absurdas, não é? E disse que era um bolo de anos sem nada escrito, que é só aquela um bolo branco, e fui para casa e comi todo. Depois escrevi, não é? Qual foi a coisa mais Tinha absurda aqui que fizeste nos 300. últimos tempos? Falando de coisas absurdas. Sei lá, eu faço coisas absurdas. Tirando Eu essa de é maçapão. Exato. faço coisas absurdas. É pá, uma mesmo. Tu fica, Há pouco como tempo- é que eu fui fazer isto? Ou uma que te lembres de. Por exemplo, hoje. mais Qual foi a puto. coisa? A coisa mais hoje. absurda que fiz hoje? Sim. Eu acho que o meu dia foi todo absurdo, não é? Não, mas- Ainda está a ser. Sim, ainda não acabou o dia. Ainda faltam 20 minutos. Tive. Acordei às. Tinha que estar no canal que às 10 da manhã. Então eu tenho muita dificuldade em acordar de manhã, então preciso de 1 hora parado a beber café, a fumar e a pensar onde é que eu estou, como é que eu me chamo? Então pus o despertador para as 8. Será que as lentes ao Pensei, contrário? tenho 2 horas, sei lá. Acordei espontaneamente, graças a Deus e a Nossa Senhora, provavelmente também ajudou um bocadinho, às 9h30. Pensar, oh my God, vou chegar atrasado. E quando se trabalha com uma equipa, é uma vergonha chegar atrasado, porque então as pessoas estão à Pois espera. estava à não é? espera. Mas não cheguei. Portanto, isso É já é importante. absurdo. Não ter chegado atrasado já é absolutamente absurdo.
E depois estar a gravar as coisas no Chroma também é absurdo. Nós temos uma parte que a boca está separada e o olho está separado. Então fui pintado de verde à volta da Aí, boca, à epá. volta do olho. Portanto, é bastante absurdo, não é? Sim. Acho eu. E Pois, depois acabar o dia aqui, não é? Sim. Também é- Outra coisa absurda que me aconteceu, estive em Berlim a semana passada. ok, cidade E- do absurdo. A cidade do absurdo. Aconteceram muitas coisas absurdas em Berlim que não vou falar. Mas aconteceu uma coisa awesome. Posso dar... É esta. Esta foi mesmo especial. O Berlim. Eu não sabia que havia uma coleção importante de egiptologia num museu em Berlim, mas não tinha noção que era tão importante. Ou seja, a Europa roubou tudo o que existe. O Egito ficou basicamente com as pirâmides por fora e a areia. Lá dentro não há nada, né? Os europeus levaram tudo. E as coleções mais importantes são as do Museu Britânico, talvez seja a mais importante. O Louvre também tem muita coisa. E Berlim também, os alemães também andaram a roubar o Egito. Não é só a Inglaterra. Foi lá a França. tudo. E então estive e tirei fotografias. Eu faço umas coisas numa minha página chamada Beach Please e na minha página pessoal, que são os egípcios. Eu pego em pinturas egípcias clássicas, né? E faço legendas para elas. Ok. E faço já há muito tempo e é das coisas que eu mais acho graça a fazer, das coisas que eu mais me rio a fazer. Porque eu olho para elas e digo, está a dizer não sei o quê. Com um casaco de malha pelas costas. E desta vez em Berlim encontrei ao vivo, eles têm muitas murais, né? Que Sim. arrancaram e trouxeram. De coisas que eu fiz legendas há muito tempo. Eu tirei fotografias ao lado de. Tenho uma que. Da tua obra, então. Da minha obra, sim. Eu estive a profanar. Acho que podemos ver aqui. Vamos lá isso. procurar. Isso tem graça, tu olhaste para obras de Que eu outras tenho- pessoas que a eu vinha achar que eram fazer- sim, tuas. ainda por cima aquilo são coisas sagradíssimas, sagradadas. Tu foste lá. E tirei-me essas fotografias. Eu perguntei se podia. Eu ia tirar fotografias à socapa, mas fui com um amigo que, assim que entrámos, foi perguntar ao guarda: pode tirar fotografias? Eu fiquei furioso e pensei: nunca se pergunta. São estas que estão aqui, uma Exato. delas? Não, isso foi uma brincadeira. Então, mais para. Tem isso é o meu Instagram? Acho que sim. Vê lá. Que momento. Estas foram lá. Isto já foram lá. Mas essas eu depois só pus a. Essa é uma. Faz lá a descrição, Hugo, a ver se te Se é lembras. assim. Então deixa cá ver. Isto foi um galão, uma torrada. E eu chorei no museu. Então deixa cá ver. Sim, esta. Essa lembrou-me. Está a cantar um fado qualquer. Não lembro dizer qual era. Mas aquilo é ótimo. E tem É assim, se uma gavota viesse. se uma gaivota viesse. E depois tem o busto da Nefertiti, que é uma das rainhas egípcias e é provavelmente das obras artísticas mais conhecidas no mundo. Toda a gente já viu aquele busto. É a única sala onde não se pode tirar fotografias. E como aquilo é na Alemanha, e foi uma pena porque eu queria mesmo tirar uma fotografia, era naquela, porque foi a única que disseram: pode tirar no museu todo, Menos, né? pode partir, pode cuspir no museu todo, não pode ali tirar fotografias. Claro que fica com vontade de tirar lá. E pensei: vou tirar e eles não vão ver e não sei o quê. Aquilo, como é na Alemanha, tem 10 gajos da Gestapo à volta daquilo mesmo. Estava uma tipa a tirar uma fotografia em 2 salas a seguir, ao longe, que ia só ficar um enquadramento de uma porta, e um gajo foi a correr papier, não sei o quê, com uma metralhadora e matou-a. Quase. Não só ouvi, é sério. Mas eu vi. Foi uma tentação que vocês estavam a pensar. Foi muito bom no suspense, fogo. Mas pronto, isso foi um bocadinho absurdo. E isso foi absurdo. Mas conseguiste ou não? Eu vou morrer outra vez. Por isso Não, vais ter não, que- isso não existe. Ainda tentei fazer uma. Eles têm uma Nefertiti ao lado, na mesma sala, num canto. Não está pintada, é só o busto. Não, por acaso é super interessante, que é para cegos poderem, que é uma obra tão emblemática, Mas é o que? Uma réplica? é uma réplica assim, que os cegos podem tocar. Mas eu pensei, não vou tirar uma fotografia perto de uma réplica, que seria. Eu não consigo mais. Eu não vou morrer até ao fim. E portanto não tirei fotografia nenhuma ao pé da réplica, enfim, réplica onde eles quiserem. Temos de terminar. Até porque o Paiva já não consegue. Olha, mas Berlim é muito fixe. Gostava Berlim de é lá ir outra awesome. vez. Olha, afinal Fui consegui. lá passar os meus anos o ano passado. Berlim é awesome. Está um Não, bocadinho frio. nunca fui. Dias e Aconselho. ias gostar. As discotecas são todas de uma cave, não é? Eu sempre. Não. Epá, fui uma cave. Não, Já tentaste o Bergamo- entrar lá no... Já tive no A Bergamo, sério, já pá, tive eu no não... É muito deprimente.
E o Berghain é uma discoteca, penso toda a gente conhece. É tal que é numa cave? Não. Tem uma parte numa cave, mas tem uma parte. Quer dizer, é tudo uma cave, com janelas, não é? Mas é uma parte que. Sim. E é celeremente mais conhecida por ficar aberta durante 3 dias seguidos, porque ela abre quinta e sexta-feira e só fecha quando as últimas pessoas são levadas de ambulância. Ok, Como é que entraste? Porque eu tenho muitos conhecimentos. É que eu não consegui, pronto. para terminar, Um desejo para 2019. quase isso, uma sugestão. Desejo De, se for. uma sugestão de uma comida, uma série, roupa, um um livro. passeio. Ah, é? Tipo de leão. Um livro. Isso vou dizer a palavra outra vez do passeio. dizer. Não, Pode dizer. o livro, aconselho a ler a obra de Freud. Como é que se chama? A Interpretação dos Sonhos. Um programa de televisão aconselho a ver o Freud. Freud? Um canal de televisão aconselho a ver o canal Q. Uma comida aconselho. Maçapão? Maçapão. Tipo de cueca. O tipo de cueca Brief. Que é aquela. Cuecas. Ah, Eu não gosto de boxers. Desculpa. Ok. Desculpa. Não sei o que é. Ah, Não, ok, cuecas. sou. Ok. Tá, Ah, voltou, não é? E tipo de pessoa. Um tipo de pessoa viva. Não como a pobre da mulher do museu. Não lembro como é que se chama. Não me vem à cabeça agora o nome do museu. Mas Neues Museum. Não é. É um museu que eu aconselho a irem visitar. Muito bem. Foi, isto foi convidado com mais sugestões do nosso programa. estão a Tu ver? tens alguma sugestão? Eu não tenho, olha. Vejam o que o Hugo faz. Pronto, é isso. É? É, Mas não tentem consigo mais. imitar em casa. Exato. Um desejo para 2019, então. Paz, amor e o fim de todas as religiões na Terra. Bem, Bom. e é com esta mensagem de, Olha, muito obrigado, Hugo, por teres Obrigado vindo. eu. de amor e Nunca. E ódio também. E pelas de suas ódio. religiosas. que nos despedimos deste Cacofonia. Vejam-nos no Cacofonia. E sigam-nos no Instagram, Para a criámos semana, sigam-nos passada. no Instagram, que só tem 3 posts aí, E mas que vai dominar o mundo. Até para a semana. Adeusinho. Tchauzinho. Adeus. Tchau. Cacofonia. Um programa